Gente, isso aqui é polêmico. É polêmico demais. Essa pergunta é polêmica, tá? Mas vamos lá. Ó, eu vou falar a minha opinião sobre lavar placa eletrônica com sabão e detergente. Legal? Professor Rodolfo, professor, posso lavar placa eletrônica com sabão e detergente? A minha resposta inicial seria não. Tá bom? Ó, a minha resposta inicial, tá bom? Mas me dê o direito de justificar, por favor. É não. Por quê? Porque vamos lá. Gente, quando você tem uma placa eletrônica dupla face, tá? O que acontece? Para você ligar o layer de baixo no layer de cima, você tem furos metalizados. Tá bom? Furos metalizados. Furo metalizado, ele vai interligar eletronicamente a parte de baixo com a parte de cima. Feito isso, o que acontece? Se você lava com água e sabão, gente, água é uma coisa que, onde ela está presente, ela vai achar microespaços, nanoespaços para fazer penetração. E o que isso quer dizer? Que a água interagindo com os furos metalizados da placa, automaticamente isso pode provocar oxidação. Promovendo oxidação, a tua placa vai ter problema de funcionamento no decorrer do tempo. Tá bom? E isso a gente está falando do quê? Está falando de uma placa dupla face, só tem layer de baixo e layer de cima. Então a água vai penetrar nos furinhos da belezinha e vai promover oxidação, tá bom? Ah, professor, mas eu sequei a placa com um paninho. Tá, mas quem garante que secou 100%? Então, primeiro ponto, tá? Segundo ponto, segundo risco, placas multilayer. Então tem placa eletrônica, placa mãe de computador, placa de notebook, entre outras placas, que você tem até 16 camadas, gente. 16 camadas de trilhas que estão basicamente inseridas na placa, tanto no top quanto no bottom cover, parte de cima, parte de baixo e no meio. E aí o que interliga a face de cima com a face de baixo, gente? Furos metalizados. Só que aí tem tanto furo metalizado que interliga os layers da placa que os furos metalizados que estão no meio você não enxerga. Você não enxerga. Se você não enxerga e você lava com água e sabão, o que vai acontecer? Essa água e o sabão vão penetrar lá no meio da placa, lá no meio da placa. E aí como é que você vai ter a certeza que você secou essa placa eletrônica 100%? Então quando você ligar, por exemplo, se você tiver umidade que está tocando no layer de VCC e GND, isso pode provocar curto-circuito, pode gerar problema de funcionamento. Perfeito? Além do que essa umidade vai provocar um mau funcionamento da placa no decorrer do tempo. Então, eu recomendo imediatamente lavar a placa com água e sabão? A resposta é não. Mas existem casos que é necessário. E agora nós vamos falar dos casos que é necessário. Por exemplo, gente, nós temos um aluno do curso de Eletrônica Fácil, João Paulo, e ele trabalha com manutenção eletrônica de placas de máquinas agrícolas. E as placas eletrônicas inseridas lá nas máquinas agrícolas, elas estão suscetíveis à penetração de barro e sujeiras que estão inseridas na roça, lá no campo, onde as máquinas vão trabalhar. Então, cada vez que ele vai fazer manutenção de uma placa eletrônica dessa, André, o que acontece? Ele não consegue nem medir nada com o multímetro. Porque a placa está puro barro, está pura sujeira. E aí, álcool isopropílico não limpa barro. Não tem jeito, gente. Você pode meter 1 litro de álcool lá. Não vai limpar. Então, o que você tem que fazer? Ele sempre limpa o quê? Com água e sabão. Vai limpar com água e sabão. Vai pegar a escova aí, vai escovar com muito carinho. Para daí, depois que ele tiver uma visibilidade do jeito que está a placa, quando ele conseguir enxergar a trilha, a ilha de solda e os componentes, é que ele vai começar a se preocupar com a eletrônica. Tá entendendo? Então, nesse caso, é água e sabão. Porém, já que você limpou com água e sabão, o que eu recomendo? Que você dê um banho na placa com álcool isopropílico.
Por quê? Porque o álcool isopropílico é 90... Eu preciso confirmar se é 99,8, 99,9, tá bom? Mas o percentual de álcool isopropílico, percentual de álcool, 99,8, tá? 99,8, perfeito. Obrigado, David. Obrigado, meu querido. Então, o que acontece? Esse álcool isopropílico, se a placa for desse tamanho, o que você vai fazer? Você vai pegar uma bandeja, vai colocar a placa lá e vai encher de álcool isopropílico. Porque o álcool isopropílico se misturando com a água e o sabão, com as partículas de água e sabão, automaticamente vai tornar o processo de evaporação e limpeza total desse fluido, para você testar a placa depois, muito mais fácil. Então, limpou com água e sabão, o que você faz? Vai ter que dar um banho, vai ter que imergir essa placa no álcool isopropílico. Porque daí, resquícios de água e sabão misturados com álcool isopropílico, automaticamente vão fazer o quê? Com que esse resíduo se evapore muito mais fácil, eliminando aqueles problemas da umidade penetrar no solo metalizado, gerando corrosão e oxidação no decorrer do tempo. Perfeito? Outra hipótese interessante é usar cuba ultrassônica. Quando você tem a cuba ultrassônica, gente, a cuba ultrassônica é especial para fazer limpeza em placas eletrônicas. Então, a cuba ultrassônica funciona assim, ó. A cuba ultrassônica funciona assim. Ela vai ter lá um receptáculo que você vai colocar a placa lá dentro com álcool isopropílico. E ela vai vibrar, perfeito? Para que o álcool isopropílico interagindo com a placa nessa vibração possa deixar a placa 100% limpa e ausente de qualquer tipo de resíduo que o álcool vai acabar tirando. Perfeito? Então, limpou com água e sabão? Limpou. Tem umidade. Então, coloca álcool isopropílico, mergulha a placa na cuba ultrassônica, que nessa vibração ela vai tender a tirar esses resíduos posteriores e depois você vai deixar a placa para secar para depois trabalhar. Tá bom? E aí você pode deixar a placa secar na temperatura ambiente, porque o álcool vai evaporar. O álcool vai evaporar. Perfeito? Ou você pode, depois ainda de deixar na temperatura ambiente, pegar o nosso querido soprador de ar quente da estação de solda e ir passando na placa gradativamente, numa altura que... A intenção não é tirar o componente, não é dessoldar, mas sim aquecer a placa para você facilitar o quê? Toda a parte de evaporação dos resíduos dos produtos que você usou para fazer a limpeza dessa placa. Perfeito? Então, esse é o passo a passo se você tiver que limpar a placa com água e sabão. Tá bom? Só que limpar com água e sabão é somente em casos extremamente horripilantes. Casos horrorosos. Onde você tem tanta e tanta e tanta sujeira que limpar com álcool só não é o suficiente. Tá bom, André? Beleza? Então, siga esse passo a passo e aí sim, nesse caso, está autorizada a limpeza com água e sabão. Tá bom? Água e detergente. Tá bom? Mas sempre isso aí em último caso. Fechou? Mas fala aí para mim, você tinha essa dúvida também? Já aconteceu com você essa dúvida? Eu posso limpar com água e sabão? Não posso? Tal? E agora? Se você tinha essa dúvida, deixa a hashtag aqui no campo de comentários. Eu tenho essa dúvida, eu tive essa dúvida, mas agora a gente respondeu de forma incrível. Show de bola. Sensacional. Para a gente ajudar vocês a desbravar o mundo da eletrônica de forma faixa preta, maravilhosa e espetacular. Tá bom? E não esquece, gente. Mas eu estou precisando de álcool isopropílico e produtos para soldagem. Acesse lojaeletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo, lojaeletronicafácil.com.br. Lá tem álcool isopropílico fluxo para soldar. Tudo que você precisa para soldagem eletrônica, ferramentas tais como um alicate, multímetro, a camiseta do Eletrônica Fácil, conjunto de chaves, assistente de soldagem, ponta de prova, estação de solda, tudo isso você acha na loja eletronicafácil.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Fechou? E é claro que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e vamos